Shalom Aleichem, é um prazer estar com vocês já na primeira aula do curso de profecias bíblicas. A nossa proposta é levar a todos os nossos queridos internautas e amigos um curso diferenciado, tratando mais diretamente o tema escatologia, uma das 7 divisões da teologia sistemática. Dentro destas aulas e deste curso, obviamente também falaremos em cristologia, o estudo de Cristo, e, consequentemente, estando conectado à situação de nosso Mashiach Yeshua, soterologia, a doutrina da salvação. A finalidade e premissa básica de nosso curso é enriquecer com conhecimento de teor judaico, escriturístico unicamente, falando da palavra do Eterno, tudo o que se faz necessário como nosso alimento para o desenvolvimento saudável no que se diz respeito à vida espiritual. E para esse exercício prático do conhecimento, a gente vai contar com a ajuda aqui do nosso irmão Yaakov, que estará nos ajudando nos próximos dias e esperamos atender às necessidades dos nossos queridos internautas e amigos dentro daquilo que o Eterno nosso Deus, por sua misericórdia, nos conceder. Yaakov, sua palavra aos nossos amigos internautas. Shalom Aleichem a todos que estão nos acompanhando em mais esse projeto da Congregação Israelita da Nova Aliança, naquilo que concerne sobre as profecias. Estou muito honrado por poder participar juntamente com Abiezer. Ele tem uma vida dedicada no estudo da profecia, da escatologia e tudo aquilo que se diz respeito ao nosso Mashiach. Então, é uma honra estar aqui junto com vocês e juntamente com ele também aprendendo aquilo que concerne os caminhos do Senhor. Muito bem. Então, sem muitas delongas e aproveitando o tempo dessa sequência de estudos, falando da importância da profecia bíblica, nós iniciaremos lendo um texto da Brit Hadashah. Palavras na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, será o primeiro verso de nossa consideração. E lá nos diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Muito bem. Então, esse texto nos mostra que a palavra dos profetas devem ser firmes em nossa convicção, no nosso dia a dia, no nosso exercício prático de conhecimento. Vocês farão bem se prestarem atenção, diz a versão internacional, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Ora, nos diz a palavra de Deus que os olhos são a candeia do corpo. Portanto, é importante saber onde estamos, para onde vamos, de onde viemos. Nisso se faz necessário a luz. Até que o dia clareie e a estrela da alva. Esse termo estrela da alva que aparece aqui no verso é muito importante e eu gostaria que vocês frisassem. Apareça a estrela da alva onde? Em vossos corações. Então, não basta o dia estar claro. É importante que a estrela da alva apareça. E apareça no coração. Muito nós temos falado de trazer a palavra de Deus dentro de nós, de uma forma internalizada. Isso significa estar dentro, refletir de dentro aquilo que configura a nossa vida espiritual. Muito bem, então a palavra dos profetas, ela ilumina um lugar escuro, ela te direciona, te coloca num caminho onde você está informado, atento, para não tropeçar em seus passos. A luz ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça, clareie, fique claro, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ora, mas Abiezer, o que é essa estrela da alva? O próximo texto de Apocalipse, nós vamos ver agora
Gênesis capítulo 1, verso 3º e verso 4º, qual era a preocupação do Eterno já no princípio da criação? O verso 3º e 4º de Bereshit diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Já desde o princípio, o Eterno entendeu que era necessário a existência da luz. A profecia é como uma luz que ilumina o lugar escuro. Portanto, o conhecimento da profecia se faz necessário desde a criação do mundo. E isso constituiu preocupação do Eterno no cuidado de seus filhos, para que eles soubessem o caminho a ser trilhado. E o primeiro que viu que a luz era boa foi Deus. E a partir deste momento, ele separou luz da escuridão. O texto de Apocalipse, capítulo 22, vai nos adicionar algo mais a respeito dessa luz ou desta estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, verso 16, nos diz o seguinte: E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Yaakov, aqui fala: eu, Yeshua, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às Querelot. Qual é o testemunho? Eu sou a resplandecente raiz e descendência de Davi. Isso. Então, o que acontece? O que vem antes da árvore? A raiz. Yeshua nos mostra nesta passagem que ele já vem antes de Davi, mas também vem depois. Ele é raiz e ele é descendente de Davi, a quem Deus fez a promessa, a quem os profetas chamam em seus escritos um dia de rei que estará no Olam Rabad, fazendo, obviamente, uma menção a Yeshua, nosso Mashiach. Então, Yeshua é raiz de Davi, ele vem antes. E é descendente, ele vem depois, nascido de mulher. Mas Yeshua é mais, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã. O apóstolo Pedro, ele diz: a profecia é como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva ou a estrela da manhã brilhe em vossos corações. Portanto, para o conhecimento da profecia, para a absorção da luz que Deus criou e viu que era boa, para que nasça a estrela no nosso coração e estejamos seguros quanto à nossa fé, é necessário ter quem no coração? Yeshua. Yeshua, o nosso Yeshua. Quem é a resplandecente estrela da manhã? Yeshua. Então, quando a estrela da alva nasce em seu coração, significa uma absorção de Yeshua dentro de você, o que te permite ter conhecimento sobre a luz, sobre a escatologia, desde o princípio, Exatamente. desde Bereshit, quando Deus fez separação entre luz e trevas. Mas também nos fala o apóstolo Paulo, não é texto aqui, a gente vai ver Deuteronômio daqui a pouco, ele nos diz, em suas palavras, que estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Yeshua como pedra angular. Portanto, o fundamento não é só apóstolo, o que se chama aí fora de Brit Hadashah, o Novo Testamento, mas é necessário conhecer de profecia, porque senão você não se identifica ou não conhece ou se perde no caminho em que se propõe a andar. Porque a estrela da alva, que é Yeshua representando a luz criada por Deus lá em Bereshit, capítulo 1, não resplandeceu ainda em seu coração. Portanto, conhecer profecias é vital para que, através delas, você possa se encontrar no passado, no presente e confirmar a sua esperança no amanhã. Biesa, vou fazer um comentário falando sobre Shaul HaShaliach, né?
o nosso querido e estimado rabino ali do primeiro século, ele não se perdeu na escatologia, ele não se perdeu na sua fé, pelo contrário, foi o maior propagador dentro da Brit Hadashah, da palavra do Eterno, da Torá. Mas no que ele baseava a fé dele? Não é um texto que nós temos colocado aqui, mas a sua fé era baseada na Torá. Exato. E nos Profetas. Ou Exato. seja, ele conhecia, como ninguém, as profecias. Por isso, em determinado ponto, ainda que cego, depois por uma revelação do próprio Yeshua a ele entende coisas que até aquele presente momento não entendia, mas ele baseava a sua fé nas escrituras e nos profetas. E sendo recluso por um determinado tempo, com seus próprios pensamentos, ele chegou à conclusão que tudo aquilo que ele já conhecia dentro da escritura rabínica, dentro do Talmud, dentro de tantas outras áreas, ele conseguiu enxergar e aprofundar o conhecimento sobre Yeshua. Sobre Yeshua, que porque é a estrela da manhã e porque é a luz conhecia do a mundo, profecia. né? A partir do momento que o apóstolo Paulo aceitou Yeshua, nos diz que os seus olhos se abriram. Exatamente. A aceitação de Yeshua como Mashiach propiciona olhos abertos, caminho claro, conhecimento, certeza e segurança daquilo que se crê. Justo. Nós vamos ler João, tá? Tá Deuteronômio ali, mas vamos ler João. Capítulo 5, verso 46 e 47, porque sobre Yeshua toda a Escritura fala. Não é somente em Brit Hadashah, mas nós vamos ver no decorrer dos estudos, na análise da teologia exegética, analisando os termos hebraicos no seu original, que Yeshua está desde o princípio, quando Deus disse haja luz, haja Yeshua. Ali era Yeshua propiciando ao homem a oportunidade de encontro ao conhecimento e salvação dentro do projeto de Deus já na criação. João capítulo 5, 46 e 47. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha aí, vamos ler esse mesmo texto na versão internacional. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Olha aí. Então, como é possível crer em Moisés e não crer em Yeshua? O próprio Yeshua disse, se vocês crescem em Moisés, se vocês conhecessem de Moisés, dos escritos de Moisés, soubessem interpretar o que Moisés escreveu, tivessem a estrela da alva em vossos corações, vocês conheceriam de mim. Mas, enquanto vocês não creem em Moisés, ou seja, enquanto vocês não têm conhecimento, o dia não clareia em vossos corações, a estrela da alva não apareça ali, é impossível que vocês creiam em mim, diz Yeshua, porque nem em Moisés vocês creem. Aí o internauta poderia perguntar, mas Moisés realmente falou de Yeshua? É possível encontrar Yeshua na Torá? Sim, em muitas passagens da Torá. Não só na Torá, como no Tanar. Nós veremos isso daqui a pouquinho, tá? Mas vamos aí para o próximo verso, que é João, capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha aí, Yeshua falou e disse, eu sou o quê? A luz do mundo. Então, não é só a luz para o homem, é a luz para o mundo. Yeshua falando de si, ele disse, eu sou a luz do mundo. E a primeira coisa que veio na mente de Deus, após pensar em seu próprio filho, foi gerar a luz. Para que através desse filho, o homem pudesse definitivamente se encontrar. E buscar, através do Filho de Deus, Yeshua, nosso Salvador, os meios para a salvação. Mas para isso, a luz era necessária. E Yeshua disse, quem me segue nunca andará em trevas. Para seguir Yeshua no meio das trevas é possível? Não tem. Não. Mas a partir do momento que a estrela da alva nasce em seu coração, fica fácil trilhar o caminho. Com certeza. E quando você trilha o caminho, você segue a quem? A Yeshua. E seguindo a Yeshua, você tem o que na sua vida? Luz. Inclusive, Ebeze, temos uma citação rabínica importante
num compêndio de Midrashes do 8º século. Esse compêndio se chama Pesikta Rabat, tá? Na Pesikta Rabat, no texto 36:1, que é um pensamento dentro do nosso povo, dentro dos sábios, sobre essa luz, vai dizer o seguinte: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Eterno raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Yeshayahu, Isaías 60:1-2. O que significa em sua luz vemos luz? Que luz é essa que os filhos de Israel viram, né? Que Bnei Israel vê? Essa é a luz do Mashiach, como assim foi dito. E Hashem viu a luz e viu que isto era bom. Bereshit 1:4. Isso prova que Hashem contemplou Mashiach e seu feito muito antes do mundo ser criado, e debaixo de seu trono de glória, Hashem separou Mashiach até a geração em que ele apareça. Então você ou que ele bem, aparecerá. No projeto de Deus, até confirmado por essa passagem aí, que enriquece o nosso estudo, Mashiach já era crido. Mashiach é crido. Agora, algo é crer. Outra situação é aceitar. Crer é possível. Aceitar demanda um desafio. É uma proposta. A palavra de Deus nos fala a respeito de Yeshua que ele está na porta e bate. Quem abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é muito interessante. O convite ao conhecimento e acessibilidade à luz criada por Deus, que é um reflexo de Yeshua, está em João, a gente vai ler o próximo verso, João 1:5, né? Que é um reflexo de Yeshua, é uma possibilidade para a vida do homem. Agora, crer é perfeitamente possível. Aceitar demanda desafio. Mas aquilo que não te desafia não te evolui. Isto é uma verdade. A aceitação de Yeshua te coloca num alicerce de solidez, te estrutura dentro daquilo que você crê e confirma as suas esperanças, porque os seus caminhos passam a ser iluminados. E a partir disso, a palavra de Deus, sendo a tua luz para o seu caminho, te direciona até onde a sua expectativa está viva, ou seja, Olam Rabad e vida no reino futuro com este Mashiach, que é Yeshua. João capítulo 1, verso 5. Essa é a parte que a gente fala assim, amém. Exatamente. Amém. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Na versão internacional, é até interessante também. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha aí, olha aí. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A luz prevalece sobre as trevas. Yeshua, desenvolvido no pensamento de Deus, no projeto de Deus para a salvação e resgate do homem, desde o princípio, se apresenta acessível à criação. Nos planos de Deus, primeiro nasce a projeção da salvação através de Mashiach. Por isso, das primeiras ações posteriores a isso, Deus disse, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Porque essa estrela da alva brilhando nos seus corações vai te colocar em conexão com a raiz de Davi, com a geração de Davi, te fazendo herdeiro das promessas, não só materiais, mas as promessas espirituais que dizem respeito ao reino de nosso Mashiach. Provérbios capítulo 6, verso 23, nos traz uma informação interessante também. Porque o mandamento é a lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Eu vou chamar a sua atenção aqui, internauta, para esse detalhe. O mandamento é o quê? O mandamento é a lâmpada. Lâmpada é o quê? Luz. Luz. Então, o mandamento é luz. No original aqui está escrito, a Torá é luz. E Yeshua disse de si, eu sou a luz do mundo. Então Yeshua é o quê?
A própria Torá viva. Yeshua é a Torá. É. Yeshua é a Torá. É como se tivesse escrito aqui. Porque Yeshua é lâmpada. Ou, porque a Torá é lâmpada. A instrução é Yeshua. A instrução é luz. A lei, a instrução. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Ou seja, o que sinaliza a Torá para a nossa conduta, nosso direcionamento diário, é aquilo que vai conduzir à luz. E, através dessa luz, se torna possível a nossa esperança e convicção na liberdade e salvação através de Yeshua. Por isso, o estudo de profecias é importante. Por isso eu disse no princípio de nossa conversa que dentro desses estudos de escatologia ou estudo do futuro, que é um dos ramos da teologia sistemática, nós também trataremos o aspecto de cristologia, do grego, o estudo de Cristo. E soterologia, a doutrina da salvação. Deus, desde o princípio, projeta, cria, molda e executa os meios de acessibilidade ao homem que ele criou para que o homem pudesse ter a vida eterna através desta luz, através desta resplandecente estrela da manhã. O conhecimento das profecias nos guia no caminho em que devemos andar. Corroborando com esse pensamento seu, Abézer, sobre Yeshua ser a Torá da vida, é dito pelos nossos próprios sábios que nós temos a Torá Shebe'al Peh, que é a Torá oral, a Torá Shebe'al Mitav, que é a Torá escrita, e eles dizem que existe a Torá Haim, de vida. E a Torá viva, a Torá que traz viva, seria Mashiach. O Mashiach, que logicamente eles aguardam a sua vinda e nós aguardamos o seu retorno. Mas independente disso, o conceito de Mashiach como Torá viva no meio de nós é um conceito rabínico, é um conceito dentro do nosso povo. Não é neotestamentário, não é coisa da Brit Hadashah. Não. Como você vem dizendo desde Bereshit, desde o princípio, haja luz. Antes do mundo ser criado, o Eterno viu Mashiach. Exatamente. Nós vamos analisar isso já no original, que é muito interessante, não é? Gálatas, está com o texto de Gálatas aí? É uma leitura longa, Gálatas capítulo 3º. 3:19. Isso, ao vamos 21. na sequência aí. 28 ou 29, até o 28 ou 29. Pode ler. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um momento só, meu amigo. Observe ali. Qual o propósito da lei? Por que foi criada a lei? Ela foi acrescentada por causa de quê? Por causa das nossas transgressões. Exatamente. Até que viesse quem? Até que viesse um descendente Da raiz de Davi. da raiz da Davi. A quem se referia? A promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Deus fez uso de um homem para promulgar a lei até que viesse aquele a quem se referia a promessa. Exatamente. Essa interface que colocou a lei na mão do povo foi Moshe, foi Moisés. Moisés. Né? Então Moisés entregou a lei ao povo até que viesse aquele descendente a quem se referia a promessa. Já existia promessa. E essa promessa não está na Brit Hadashah, está no Torá, está na palavra dos profetas, está e a gente vai ver isso daqui a pouco. Já existia uma promessa. Sim. Por isso é que Moisés disse, a gente vai ver mais para frente, que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele e ele deveria ser ouvido. Esse profeta é a promessa citada nesse texto de Gálatas. Exatamente. Então a lei veio por conta das transgressões, passada às mãos do povo e ao seu entendimento por meio de Moshe, até que viesse a promessa que fala a Torá, que falam os profetas e que falam também os discípulos de Yeshua. Voltando ao texto lá, na sequência o que diz? Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma,
Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então, Yaakov, a justiça vem da lei? Não. Porque se houvesse uma lei mediante a qual a justiça pudesse ser impetrada, a justiça seria pela lei. Sim. Mas o fato de não ser pela lei e ser através de quem representa a lei, a promessa foi feita. E quando chegasse essa promessa, essa luz em definitivo, clareasse e brilhasse no coração como a estrela da alva, Exatamente. seria possível entender o que é justiça da lei. Contudo, o mediador representa mais de um. Ou Exato. seja, Moshe Rabbeinu trouxe para a nossa realidade a lei que foi entregue por anjos a ele, vamos assim dizer, e veio até nós. Mas o outro pacto veio por um outro mediador, ou seja, por mais de um. O prometido, a descendência. A promessa que já constava, diante da qual aí sim se aplicaria o que se chama justiça da lei. Vamos seguir. Vamos seguir. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Yeshua, o nosso Mashiach, a Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Yeshua, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Muito bem. Então, esta parte nos fala que a promessa é Yeshua. Yeshua HaMashiach. Antes que viesse, estávamos sob a custódia da lei, encerrados nela, até que viesse essa fé e ela fosse revelada. Então a lei, ela nos serviu de tutor. Noutra versão diz, a lei nos serviu de aio. Serviu de guia. A lei serviu de guia. Até quando? Até que a fé viesse. E essa fé é manifesta em Yeshua. Tá? A lei nos serviu de aio até que Yeshua viesse. Portanto, a consequência da lei, a consequência da Torá tem um nome: Yeshua. A consequência da luz que nós lemos em Provérbios capítulo 6, verso 23, tem um nome: Yeshua. A consequência da vida que representa a Torá tem um nome: Yeshua. Nada se alcança no que diz respeito à vida eterna sem a luz que é nosso Mashiach. Podemos voltar lá no texto, na continuidade de Gálatas? Vamos sim. Todos vocês... Espera aí, eu abri aqui, vamos ver. Ó, Gálatas 3,19. Propósito da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Então aí fala. Vamos repetir o comecinho e a gente vai por pausa para entender todo o contexto. Vamos lá. Desse aí mesmo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para ser filho de Deus, existe uma premissa. Qual é a premissa? Todos vocês tem que ter fé em Yeshua, nosso Mashiach. Exatamente. Todos vós sois filhos de Deus. Pela fé em Yeshua, o nosso Mashiach. Muito bem. Nós estamos ao vivo. E ao vivo sempre acontece algum detalhe técnico, né? Faz parte. Vamos lá. Vamos corrigir aqui só para a apresentação do texto e a gente volta. Enquanto o nosso técnico resolve ali o detalhe, veja bem. Todos vós sois filhos de Deus por Yeshua. Então, se tornar filho de Deus somente é possível a partir do momento que temos Yeshua. Por isso o próprio Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Torá é a verdade, a Torá é a vida, e Yeshua é o caminho.
Eu sou caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim como a nação de Israel teve necessidade de um medianeiro que recebeu a lei pelas mãos dos anjos e passou ao povo, assim o mesmo povo tem necessidade de Yeshua para ter acesso a Deus e, através de Deus, por suas promessas e misericórdia, a vida e salvação na pessoa do Mashiach. Esse texto nos diz, então, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e o que mais? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, para se revestir de Cristo, tem que passar pelo quê? Pela Tevilá. Tevilá. Sem Tevilá, sem revestimento de Cristo. Você não se reveste sem de Yeshua, revestimento de Mashiach, sem acesso a Deus, sem luz, sem acesso à luz, trevas. Trevas. E Yeshua é a interface desde o princípio. Por isso Deus disse em Bereshit, capítulo 1, verso 3, haja luz. A criação precisa de luz, precisa de direcionamento, vai precisar de salvação e tem que saber por onde caminhar. Através da luz, a acessibilidade à salvação. E aqui é interessante, que eu vou marcar aqui de vermelho, aqui, ó, você pode até discursar um pouquinho mais sobre isso, porque veja bem. Não judeu. Se Yeshua é desde o princípio e é o plano divino da salvação para a humanidade, então, revestindo-se de Yeshua, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Yeshua, o nosso Mashiach. Para não haver judeu, nem grego, escravo, nem livre, para não haver existir essa diferença de gênero diante dos olhos de Deus, é necessário estar em quem? Em Yeshua. E ser um. Não é só estar em Yeshua, é ser um. Ser um. Por isso, a divisão não é permissível. Sim. Até a Brit Hadashah nos adverte, do homem faccioso, desse você deve se afastar. Sentimento faccioso. A partir do momento que você se torna um em Yeshua diante dos olhos de Deus, você tem acessibilidade à salvação, à promessa que nos fala o livro de Gálatas que nós estamos considerando aqui. Talvez não seja o tema, mas tem como você, já nessa frase, quebrar um paradigma, quando Yeshua diz, eu e o Eterno somos um. Isso faz ele de Deus, então? Não, porque ele falou, todos vós sois um. Vós é plural, e falando de todos. Então, um no que diz respeito à fé, no que diz respeito a seguir a verdade, na aceitação da Torá, na absorção da luz, no conceito de vida, no entendimento e encontro de Yeshua desde Bereshit até o livro de Apocalipse, Revelação. Somente com esse encontro revestido de Yeshua, tendo passado pela Tevilá, que as promessas feitas por Deus a nós podem se concretizar. O que mais que diz ali? E é interessante quando ele fala que se Yeshua fala, eu e o Pai somos um, isso o lhe faz Deus, então o grego, o escravo, o homem e a mulher podem ser deuses também, pois todos são um com o Mashiach. E todos, né? Aqui todos. É plural, então, fica bem entendido aí, né? O próximo verso. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa foi feita a quem? Abraão. Muito bem. Mas esse verso é muito interessante, pouco explorado, nos diz o seguinte, e se sois de Mashiach, sois descendência de Abraão. Então, para ser descendente de Abraão, tem que antes ser o quê? De quem? De Mashiach. De Mashiach. Ou seja, por isso é que Yeshua disse, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Isso é muito Por interessante. isso se diz, eu sou raiz e geração de Davi, eu sou raiz e sou depois ainda. Agora, o que acontece? Esse sois, preste atenção, internauta, preste atenção nisso aí. Esse sois de Mashiach. Se sois dele, então sois descendência de Abraão. Ou seja, para ser descendente de Abraão, antes você precisa estar conectado ao Mashiach. Sem conexão com Mashiach, sem Tevilá, sem estar revestido de Mashiach, não existe conexão com as promessas feitas a Abraão, não existe conexão com Abraão, não existe conectividade com o povo que derivou de Abraão, ou seja, a nação de Israel. Portanto, a lei foi entregue por Moisés para o povo. Essa lei que é a Torá e representa Yeshua, conforme nós temos lido, a luz, serviu de guia para o encontro do próprio Yeshua. A Torá aponta para Yeshua sempre.
E a partir do momento que se tem o encontro com o Yeshua e você abre a porta quando Yeshua bate, você permite Yeshua entrar dentro de você, você se reveste de Yeshua, você passa pela Tevilá, a partir daí você se torna descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa que o Eterno fez a Abraão lá no princípio, em Bereshit, capítulo 12. E, infelizmente, nesse contexto, como conversávamos ontem ali na sinagoga, né? Esses sois de Mashiach, sois descendentes de Abraão. Naquele contexto ali do primeiro século, os nossos irmãos, infelizmente, estavam se desculpando, dizendo, olha, eu sou descendente de Abraão, ok? E Yeshua vai dizer para ele assim, não venham se desculpar, não venham querer fugir da ira eterna, dizendo que sois descendente de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar uma descendência de Abraão. Exato. Então eles estavam querendo se desculpar sobre a pregação forte de Yohanan, o batizador, dizendo, somos descendência de Abraão. Olha, até dessas pedras Deus suscita descendentes de Abraão. Ou seja, o mais importante do que isso é vocês aceitarem aquele que está vindo após mim. Exatamente. Da qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos Que seus é pés. Yeshua. Que é Yeshua. Yeshua. Por isso o apóstolo Paulo fala em Gálatas que sem estar revestido de Yeshua, não existe conectividade com Abraão. Não tem. E Abraão foi a quem Deus fez as promessas. Exatamente. Então, somente através de Yeshua, sempre. A gente vai ver isso agora. Eu vou pedir para o Diego verificar Bereshit, uma telinha que eu coloquei no original, Gênesis capítulo 1, verso 1, que está o primeiro verso ali em hebraico e a gente vai considerar algumas coisas. Isso está na figura lá, Gênesis 1, tá? Para a gente considerar alguma coisa dentro da língua original da Torá. Agora, o que acontece enquanto o Diego procura ali? É muito importante, é vital essa conectividade com Abraão. O texto original, Bereshit bara Elohim, a gente vai considerar, vai dizer e vai nos mostrar Yeshua já desde o princípio, antes mesmo da existência da luz e a projeção da luz no verso 3 e verso 4 como sendo Yeshua, tá? Gênesis capítulo 1, verso 1, lá da criação. Tá aí. Então, vou projetar a tela dele, se você colocar ali. Na Interlinear Hub, pode projetar essa tela aí. O verso 1 ali. Ótimo. Projeto, eu dou tempo para você voltar e depois a gente vai. Nós vamos começar com Bereshit, no princípio ali, né? Tá. Pode ligar seu microfone. Então vamos lá. Assim que o Abel colocar na tela, a gente vai considerar. Yeshua, eu disse a você, amigo internauta, desde o princípio da criação aparece na Torá. Tá? Yeshua disse, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim falou Moisés. Mas o internauta pergunta, onde? Onde nós podemos encontrar Yeshua na Torá? Onde isso pode ser esclarecido para confirmação, maior segurança a respeito de nossa esperança em vida? Nós vamos pôr o texto aí na tela. Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1, e vamos fazer a leitura desse texto. Dá para colocar lá na tela, Abel, para o internauta? Muito bem. Então, lá em hebraico, o que nós temos lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Esse texto diz no princípio. Se nós considerarmos os escritos da Brit Hadashah com relação à existência de Yeshua, livro de Colossenses, vai estar lá no princípio, mas pode deixar a tela para mim, Abel? Pode deixar a tela que eu quero explorar lá a tela, tá? Pode deixar a tela, não tem problema, a gente já vê. Então, Yaakov, a primeira palavra lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, diz o quê? No princípio, Bereshit. Em hebraico é Bereshit. Bereshit. Reshit vem de cabeça, de Rosh, de onde vem Rosh, aliás. Onde vem Rosh. Rosh vem de Reshit. Isso. E B é no princípio. No princípio. Tá? Um texto muito conhecido e citado que provém
provém de Gênesis capítulo 1, verso 1, é João capítulo 1, Sim. verso 1. Né? João capítulo 1, verso 1, não se preocupe com o texto, pode deixar aquele lá na tela, lá que a gente vai explorar bastante. Né? Então, tá. Diz lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a primeira palavra apresentada no original, pode colocar o texto para nós, já é um reflexo de Yeshua. No princípio. No livro de Colossenses, vai estar lá nos próximos slides, a gente vai repetir mais para frente, nos diz o apóstolo quando escreveu os Colossenses, ele é o princípio da criação de Deus, o primogênito. E no livro de João, você tem como tirar essa tela, colocar João capítulo 1, tá na imagem lá, João 1, Tem, sim, tá sim. nos desenhinhos. Nas imagens que eu te mandei, tem João capítulo 1. Dá um ESC e vamos lá embaixo na pastinha achar o desenho que eu te mandei lá. Na pastinha? Tá nas pastinhas lá embaixo, um ESC, vai na pastinha. Procure aí João 1, vê se você acha. João 1. Pode clicar ali Aqui. e o Abel vai mostrar a imagem. Tá? Então tá lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, quem estava com Deus? Yeshua. Através do verbo, Yeshua era o verbo de Deus, a manifestação de tudo o que Deus criou. A primeira palavra que aparece lá em Gênesis é Bereshit. Bereshit. No princípio, quem estava lá? Yeshua. Ele estava no princípio com Deus, é o verso 2. Todas as coisas foram feitas Por ele. por isso ele tinha que vir antes. Para quem tudo tenha preeminência. Seja o primogênito de toda a criação. Isso Sim. confere com Colossenses capítulo 1. Tá? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito Se fez. então foi necessário uma interface. Deus projetou, mas era necessário uma interface, um mediador, para que toda a existência viesse à vida. Esse mediador da existência é Yeshua. Exatamente. Está ali no começo. No começo. Agora, tem como voltar o texto lá original de novo? Você minimizou o texto original, a telinha? Tem, aqui, ó. Muito bem. Pode colocar lá, Bel. Então, Bereshit bara Elohim et. Marca a palavrinha et lá para mim, Diego, com o mouse em cima. Isso. Aqui com o mouse. Et. Olha o mouse ali. Olha, o internauta observa. Muito bem. Et hashamayim ve'et haaretz. Qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? Aleph. Aleph. Qual é a última letra do alfabeto hebraico? É o Tav. É o Tav. Então, no princípio, criou Deus. Debaixo de et, se você olhar no original, não tem tradução. No original hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico aparece aqui e a última. E se nós considerarmos o que se diz a respeito de Yeshua, lá no final, a gente de Bereshit vai lá para Apocalipse capítulo 22. Yeshua falando de si, eu acho que está ali nas figurinhas também no desenho, Apocalipse 22, depois a gente vai voltar nessa tela, na pastinha lá. Vê se você acha Apocalipse 22. Apocalipse 22, Gênesis. Aqui, ó. 22, 12 e 13. Pode colocar na tela lá pra gente? Muito bem. Agora eu vou precisar que você leia para mim o verso lá. Eis que... Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então quem vem para nos dar o galardão? Yeshua. Aqui é Yeshua. O verso seguinte diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Muito bem. Alfa, já revelação Apocalipse, foi escrito em grego. Qual é a primeira letra do alfabeto grego? É o alfa. Alfa. Qual a última letra do alfabeto grego? É o ômega. Então aqui, tanto lá no hebraico, no princípio, que é o idioma original, a linguagem do Eterno, se diz Bereshit bara Elohim et. Et. Aleph Tav. Primeira letra, última letra. Apocalipse, capítulo 22, fala, eu sou o alfa e o ômega, no grego. Eu sou a primeira letra do alfabeto grego. E eu sou a última, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro.
Por isso que através de Yeshua se criou todas as coisas. Portanto, em Bereshit, quando se diz Bereshit bara Elohim, esse é quem? Yeshua. Porque tudo se constrói a partir ou entre o que existe entre Aleph e Tav. Toda a criação de Deus se pode escrever com o alfabeto entre Aleph e Tav. A interface para a criação de toda a existência é Yeshua. Exato. Que também é o alfa e o ômega, porque Yeshua salva o povo de Israel, mas propicia ao gentio também que conhece o grego o acesso à salvação. Por isso lá a revelação fala alfa e ômega, primeiro e derradeiro, e está lá em Bereshit capítulo 1. No primeiro verso você já vê Yeshua. Agora, Aleph. Você tem aí nas figurinhas para mim, Ezequiel capítulo 9, verso 4, fala Tav. Eu só escrevi Tav. Acredito que é Tav que eu escrevi, tá? A gente vai pôr lá já. Pode pôr a imagem, eu vou comentando, tá? Esse. Põe lá. Agora você vai ter que me ajudar lá a achar Ezequiel 9, a palavrinha Tav ali. Tav. Vamos lá. Tá ali, ó. Primeira palavra do lado direito, em cima, na segunda linha. Okay. Na segunda linha, embaixo. Segunda linha. Embaixo. Primeira palavra, lado direito. A marca. Uma marca. O que está escrito ali? Mark. Tav. Tav. O que está escrito embaixo em hebraico? Tav. A tradução de Tav é o quê? Uma marca. A marca. Agora, deixa aí. Aleph é touro. Em hebraico. Força. Tá? E Tav, marca. A marca da força, a marca da aliança, a marca da união, a marca da interface, a força da interface. E lá em Gênesis nós temos Bereshit bara Elohim et. Nós temos a força da marca. A palavra Tav, observe ali no quadro, tá? Onde o Diego está com a seta lá, embaixo está escrito a marca. Uma marca, um sinal. O sinal está em Bereshit, capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et. Esse et, primeira letra do alfabeto hebraico. E Tav, última letra do alfabeto hebraico, primeiro e derradeiro, alfa e ômega, é Yeshua. E nesse princípio, nele foram criadas todas as coisas. Volta ao texto original de Gênesis 1. Vamos explorar mais um pouquinho. Tá? É muito importante esse conceito. Gênesis porque 1. A figurinha lá de Gênesis 1. Você fechou a tela? Acho que fechei. Fechou? Tá, a gente vai precisar da tela de novo, Abel, para perguntar o posicionamento daquilo lá, tá? Então eu vou pedir para você colocar ali Gênesis 1, interlinear, pesquisa no Google lá, Hub, H-U-B, ele vai abrir o site que eu preciso. Tá aqui. Tá aí? Tá aqui. Vamos colocar lá de novo, tá? Então veja bem, internauta. Recapitulando para você entender bem, tá? Apocalipse 22, 12 e 13. Yeshua fala de si. E ele fala, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Bereshit, capítulo 1. No princípio. Corroborando o que está escrito em João. No princípio era o verbo. Esse verbo, Yeshua, manifestação da existência de todas as coisas que Deus tinha em mente. Bereshit, pode colocar o texto? Bara Elohim et. Quantas palavras existem no original neste primeiro verso? 7 palavras. 7 palavras. A palavra et está em qual posição? Está no meio. No meio. No meio. No meio. No meio da criação. No meio da criação está a palavra et, o princípio e o fim. Yeshua está no meio da criação. O mediador. Yeshua é o mediador de toda a existência. Você tem 3 palavras de um lado, Bereshit, bara, Elohim. Aí você tem et, que se refere a Yeshua, e você tem Hashamai, veet, haaretz, mais 3 palavras. Detalhe interessante é o seguinte, Yeshua morreu em que dia da semana? Numa quarta-feira. Quarta-feira no meio de 7 é que dia? É o meio da semana. Meio da semana. Meio da semana. Quanto tempo Yeshua teve de ministério? 3 anos e 6 meses. Exatamente. Segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, o sacrifício cessaria na metade
da semana. Veja só, um acontecimento profético confirmando Yeshua no meio como interface, né? Quando os sacrifícios cessaram. E em que dia da semana Yeshua morreu? Numa quarta-feira. Quarta-feira. A metade da semana. Na metade da semana. Yeshua também posicionado no meio. Agora, Yeshua morreu para se tornar o quê? Nosso Salvador, nosso mediador, nosso meio de salvação, nosso processo de acesso a Deus, que confirma a nossa esperança para o Olam Rabá. E você tinha dito que no nome Yeshua, qual que é a letra do meio? Mashiach. No nome Mashiach, a primeira letra é o Men, que é o centro do alfabeto hebraico. Isso mesmo. Então, Yeshua é o princípio, a gente vai pedir para colocar o alfabeto grego e hebraico já aqui na tela, né? Yeshua está no centro de toda a criação. No processo de salvação, nos meios de acesso a Deus está Yeshua. Agora, o alfabeto que nós vamos considerar, o alfabeto grego e o alfabeto hebraico, eles são importantes como referência do que nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Yeshua diz, eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. E em Gênesis capítulo 1, Bereshit, nossa primeira paraxá, nós temos Yeshua representado pelo Aleph, primeira letra, pelo Tav, última letra. Nós temos Yeshua entre os céus e a terra. Hashamayim, Veet, Haaretz, Veet. Yeshua está entre os céus e a terra. Por isso o apóstolo Paulo disse na sua carta em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. Por isso Yeshua está entre os céus, Hashamayim, e entre a terra, Haaretz. Nós temos como interface de acesso a Deus, Aleph e Tav. Por isso Yeshua disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a Torá, eu sou a vida, conforme também está em Provérbios capítulo 6. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso o apóstolo Paulo disse também que somente estando em Yeshua nós nos tornamos herdeiros de Abraão conforme a promessa. Isso após a Tevilá. Mas vamos ver aí o texto ou o alfabeto. O que nós podemos representar? Vamos ver o alfabeto? Tá fácil? Tá fácil. Vamos ver o alfabeto grego. Pode colocar na tela. Qual é a primeira letra do alfabeto grego? O alfa. Qual é a última letra do alfabeto grego? O ômega. O ômega. Então, em Apocalipse nós temos Yeshua dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. O que se constrói entre alfa e ômega? Tudo. Tudo que existe você consegue escrever com o alfabeto grego, considerando desde a sua primeira letra até a sua última letra, desde o Aleph até o ômega. Agora, o texto hebraico, né? Qual o alfabeto do alfabeto hebraico? Qual é a primeira letra e qual é a última letra do alfabeto hebraico? Podemos colocar em tela para melhor entendimento. A primeira letra aqui no mouse, aqui, o Aleph, e a segunda aqui, o Tav. A última, a segunda não. Desculpa. A primeira e a última. É a primeira e a última, isso. Isso. Então a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, touro, força. Tav, de marca, conforme está em Ezequiel capítulo 9, verso 4, escrito a palavra Tav e traduzido como marca. Então a marca da força, a marca da aliança, a marca do princípio até o fim é Yeshua. E ele está falando dele mesmo, né? Falando dele mesmo. Ele não está falando do eterno, porque o eterno não tem princípio e não tem fim. Exatamente, exatamente. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Yeshua teve a sua existência, mas como o primeiro. Desde Bereshit, aí está. Quando ele disse, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim? Claramente, Yeshua fala já desde a Torá sobre a sua existência, no escrito de Bereshit, no primeiro verso. Agora, existe um escrito paralelo, não da escritura, um escrito de rabínico, né? Isso. Que fala alguma coisa a respeito de Yeshua também. Isso é só para enriquecer o estudo, porque nós precisamos de Torá, Tanakh e Brit Hadashah. Então essa citação é para enriquecer seu conhecimento. O que nos diz? Na verdade, esse texto vai dizer muitas coisas, né? Porque aqui, em Peshit Arabat 33:1, ele vai dizer o seguinte: eu mesmo quem consola. Isaías 51:12, depois o internauta pode conferir na sua
Bíblia, essas palavras devem ser consideradas de acordo com o que foi dito. Tu que me fizeste passar por muitas duras tribulações. Tá, então Yeshua passou por muitas tribulações, muitas dificuldades, pela vontade divina e pela sua própria vontade, porque aceitou o jugo. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Então aí... Uma alusão à ressurreição. A ressurreição. Isso dentro do pensamento rabínico. Tá? Olha só. Salmo 71, 20. Depois você lê o Salmo 71, 20, tá? Aqui encontramos que bem no início da criação do mundo, o rei Mashiach já estava em existência, porque ele já existia no plano de pensamento de Hashem, muito antes do mundo ser criado. Ou seja, antes da criação do mundo, o propósito de salvação do mesmo estava no pensamento de Hashem. Então, antes dele, das palavras, né, antes de ele formar todas as coisas por Yeshua, no pensamento divino, no pensamento de Hashem, Yeshua já estava formado como um ideal, como um plano de salvação para a humanidade. Resgate de toda a humanidade. Esse resgate de um ser homem que passaria por tribulações, morreria, o Eterno restauraria a sua vida. Ou seja, sentar-se nas alturas à destra de Deus, hoje sendo a interface entre o Eterno e nós aqui. Isso. E confirmando com o que está escrito em Bereshit capítulo 1, quando a palavra Aleph e Tav aparece entre céus e terra. Quando a palavra Et, no princípio, Bereshit bara Elohim Et Hashamayim, né? Quando a palavra Et aparece ali confirmando Yeshua desde o princípio da criação. Poucos versos abaixo, num processo seguinte, conforme entendimento, onisciência e onipotência de Deus, Deus disse, haja luz. Yeshua se identifica como essa luz. No livro de João, ele diz, eu sou a luz do mundo. João veio dando testemunho a respeito dessa luz. Exatamente. Ele falava. João enxergava na Torá, na palavra dos profetas, a existência de Yeshua como processo de salvação. Por isso ele veio pregando o arrependimento para a salvação do homem. Esse encontro de Yeshua, nosso Mashiach, na Torá é plenamente plausível, possível e claro. Exatamente. Também na palavra dos profetas, também na palavra dos apóstolos. Yeshua é o alfa e o ômega, é o Aleph e o Tav, é a força da aliança. Está lá em Bereshit desde o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a interface para toda a criação. A lei veio por Moisés. Quando os anjos deram a Moisés a lei, Moisés deu ao povo. Essa lei direciona para Yeshua e Yeshua se manifesta nesta lei, na Torá, em várias passagens. Nós iremos analisar nas aulas seguintes. Exatamente. Você quer dizer alguma coisa? Queria somente dizer, Abiezer, que eu estava pensando sobre as profecias, os bereanos, eles confirmavam na Escritura tudo aquilo que era lhes anunciado sobre Mashiach. Ou seja, é muito importante essas aulas ministradas pelo Abiezer, mostrando no hebraico, na Escritura, na Lashon HaKodesh, a existência desde muito antes da criação do mundo sob Yeshua, porque somente assim os nossos irmãos judeus, que não creem na Brit Hadashah como uma escritura de inspiração divina, você tendo esses argumentos, tendo esse arcabouço de conhecimento, você consegue provar para eles que Mashiach está revelado dentro da cultura rabínica, dentro dos escritos dos profetas, dentro da Torá. Principalmente da Torá, desde o princípio. Desde o princípio. E é um meio de salvação e resgate para todo o homem. Yeshua é o nosso mediador de fato, o nosso Mashiach. Né? Nós vamos concluir esse estudo citando os 3 ou 4 últimos versos, que está lá em Atos capítulo 3, porque o internauta poderia perguntar, tá, mas quando a gente vai viver essa esperança de fato? Quando nós teremos Yeshua entre nós como o Salvador e quando nós teremos, em definitivo, a alegria dentro do Olam Rabá? Existe um tempo para isso, também projeto de Deus, e somente Deus sabe o dia e a hora. Mas o livro de Atos, capítulo 3, verso 21, na versão internacional, é muito interessante, nos diz o seguinte, vamos colocar a tela lá. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Muito bem, então o céu retém Yeshua até o tempo do quê?
até o tempo de todas as coisas forem restauradas. Então, quando as coisas restauradas, é mais uma tarefa ou atributo que vai caber a quem? A nós. A Yeshua. E através de Yeshua por nós. Por nós. Convém que que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo de restaurar todas as coisas. Nós só teremos sinalização para trabalhar a restauração do planeta e deixá-lo na condição edênica a partir do momento que o Mashiach deixar o céu. Então, quando ele deixar o céu, como predito pelos seus santos profetas, também é tema de nosso estudo em escatologia, a volta de Yeshua e a implantação no seu reino futuro, aí sim nós teremos a definitiva paz e tão sonhada paz. Nós vamos analisar mais um verso da sequência, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muito bem. Vamos ver na versão internacional? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Muito bem. Então a palavra de Deus é lâmpada. A lei de Deus ilumina. Yeshua disse, eu sou a verdade. Yeshua é a Torá. Yeshua é a lâmpada. Yeshua é quem ilumina. Yeshua é daquele de quem Deus disse, haja luz desde o princípio. Um encontro com Yeshua faz com que seus passos sejam seguros. Faz com que a luz clareie e o seu caminho seja fácil de se trilhar. Fácil no sentido de encontrar a salvação. Difícil no sentido de aceitar o desafio e buscar entender pela Torá, pela palavra dos profetas, pela palavra dos apóstolos. Qual o real sentido da vida do ser humano e a expectativa de nossa salvação nos méritos do Aleph e do Tav, do Alfa e do Ômega, do princípio, do fim, do primeiro e o derradeiro, da luz, que é Yeshua, da Torá, por ele representado, da verdade que nos mostra a palavra de Deus. Suas últimas considerações, Verdakov, para a gente, na próxima aula, partir para um próximo estudo. Tem verso ainda para finalizar ou não? Tem um verso. O de João você citou, João, né? Que seria 14:6, que ele vai dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, olha, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A interface. interface. E por último, um verso que sinaliza a importância do conhecimento, Oséias 4:6, que diz o quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Para ser sacerdote diante de Deus é necessário ter o quê, então? Ter conhecimento. E o sacerdote trabalha de que forma? O que ele é? O sacerdote... Uma interface. Uma interface. Ele Entre faz quem? a aproximação do santo do profano. Isso, faz separação do santo e Separação profano santo e faz profano. aproximação do homem com o eterno. Com o eterno. Isso. Então o conhecimento vai te permitir se tornar um sacerdote de Deus e levar a luz, que é Yeshua, ao coração do homem e permitir que o homem, se também houver nele espontaneidade, tenha o coração aberto e a estrela da alva possa brilhar em seu coração. Suas considerações para a gente encerrar essa primeira aula? Então, meus queridos, como acabamos de ler o texto de Oséias, é importante o conhecimento das profecias, porque era uma luz que ilumina aqueles que estão em trevas. E nós que estávamos em trevas também, e trazemos conosco vários conceitos da teologia cristã e de outras formas de interpretações da Bíblia que não convém segundo a luz das profecias. E tendo o conhecimento necessário, podemos levar dentro da Torá, dentro do Tanário dos profetas, para os nossos irmãos que ainda não enxergaram Yeshua, porque infelizmente não tem a Brit Hadashah como um escrito inspirado, como um escrito que contém verdades. Então nós temos o objetivo de principalmente embasar as profecias dentro do arcabouço de conhecimento da Torá, dos profetas e da Brit Hadashah para provar aos nossos irmãos, para aqueles que Yeshua disse, vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciar o evangelho que por mim vocês estão recebendo. Shalom Aleichem, paz seja convosco, que o Eterno abençoe vocês e continue acompanhando esse maravilhoso estudo que é o estudo das profecias. Shalom, shalom.
Obrigado pela sua presença. A gente vai colocar o e-mail através do qual você pode entrar em contato e, na medida das nossas possibilidades, tome nota aí do e-mail, tá? Nós estaremos respondendo aos nossos queridos internautas dentro do tema proposto e apresentado. Obrigado pela sua preciosa presença, pela sua participação. Esteja sempre conosco nas próximas aulas. Lehitraot. Shalom Aleichem.